bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Clube do Filme. Eu me chamo Márcia Cristina e quem está comigo e que é a responsável pela edição e filmagem de tudo que você vê aqui é Clau Santos. Oi, Clau! Oi! Quero aproveitar já nesse início e te convidar para se inscrever no Clube do Filme. Ainda não é inscrito? Então já sabe, clica aí e se inscreve também. Curte o nosso vídeo e compartilha. E para você que já faz parte, já é nosso sócio, o nosso muito obrigada. Também aproveita para conhecer a nossa página lá no Instagram, que tem novidades, curiosidades, muita coisa boa sobre filmes, cinema, séries, atores, atrizes e tudo mais. E o tema de hoje no Clube do Filme não é apenas um filme, mas vários, porque nós vamos falar sobre o ator Timothée Chalamet, que está chegando com um filme novo e não é qualquer filme. Um filme que está programado para dezembro agora de 2023 e esse filme se chama Wonka. E sim, ele irá interpretar nada mais, nada menos do que o personagem Willy Wonka da fábrica de chocolate. Só que essa história se passa então antes da fábrica de chocolate. Não temos ainda muitos detalhes, tem aí uma que outra imagenzinha dele já caracterizado. E esse papel foi imortalizado pelo grande Gene Wilder em 1971 com o filme A Fantástica Fábrica de Chocolate. E depois, em 2005, quem deu a sua personalidade a esse personagem foi o Johnny Depp, também com o filme A Fantástica Fábrica de Chocolate. E certamente esse papel casa certinho com o Timothée Chalamet, porque ele tem aí essa pegada meio excêntrica, que é uma característica que a gente observa nos atores que já interpretaram o Willy Wonka. Então, vamos aguardar essa produção que promete. O Timothée Chalamet, ele tem 27 anos, o pai dele é francês e ele é um embaixador da Unicef que vive nos Estados Unidos há muitos anos. Então o Timothée nasceu em Nova York. E claro, devido à sua infância, que foi passada então em alguns períodos na França, ele é um ator que fala fluentemente o francês, além, claro, do seu idioma nativo, que é o inglês. E essa questão do idioma, claro, que fez toda a diferença no currículo de Timothée Chalamet, assim como falar outro idioma é bom para qualquer um de nós, né? Então sempre é algo a mais para se apresentar, para se construir uma carreira. A sua veia artística vem, claro, pelo lado da sua mãe. A mãe do Timothée já foi dançarina da Broadway. A irmã mais velha dele é atriz. Ele tem um tio cineasta, uma tia produtora de TV e o avô que era roteirista, que já trabalhou inclusive com... O avô roteirista que trabalhou inclusive com o Allen. Timothée já era um talentinho desde criança. Como muitos atores mirins, ele iniciou a sua carreira em comerciais de televisão e curtas-metragem. Um exemplo de curta que o Timothée já participou ali como um ator principal foi em 2008, um curta chamado Sweet Tooth. E ele foi dirigido por Rory Kindersley. E esse curta, fiquei chocada, chocadaça. É uma história bastante conhecida, uma história que foi escrita pelos irmãos Grimm lá nos anos 1812. Essa história se chama Hansel e Gretel, que para nós aqui nós conhecemos como João e Maria. E é aquela velha história de dois irmãos que estão indo por uma floresta, encontram uma casinha repleta de doces. Em alguma história os doces estão dentro da casa, em outras histórias a casa é feita de doces e eles vão lá, enfim, começam a se deliciar com aqueles doces. E nessa casa a gente sabe que existe uma bruxa. Mas, gente, eu nem posso contar o que acontece nesse curta, que é aterrorizante. Mas a gente já vê ali o talento, a carinha bem jovenzinha do pequeno Timothée Chalamet. A estreia dele como ator de TV veio em 2009 com uma participação no famosíssimo seriado Lei e Ordem. Uma pausa para a música de Lei e Ordem, que é praticamente um toque de recolher. Foi uma pequena, mas muito importante participação
do Timothée nesse seriado. Ele tinha apenas 14 anos, mas já deu ali uma introdução do que seria a sua vida artística após Lei e Ordem. Ainda em 2009 ele fez ali algumas pequenas participações em filmes, em mais uma série chamada Royal Pains, e depois disso ele de fato recebeu um papel de maior relevância na série Homeland em 2012, onde ele interpretava o filho do vice-presidente, e nesse caso ali o que ele mostrava realmente era as questões da adolescência, os seus dramas pessoais, namoro, enfim, e isso já deu uma abertura maior para ele mostrar um pouco mais do seu talento. Em 2014 chega o filme Homens, Mulheres e Crianças. E o Timothée ganha aí uma oportunidade de trabalhar com atores já consagrados, que é o caso de Adam Sandler e Jennifer Garner. Esse filme tem um tema bastante interessante e mostra como as pessoas se relacionam, tendo a internet como um meio para alcançar os seus objetivos. E nesse caso abre aí uma discussão de como a internet de fato mudou a vida das pessoas em todos os aspectos. Em 2014 ele tem mais uma oportunidade em um filme de grande visibilidade, inclusive um filme que foi indicado ao Oscar. E aí nós estamos falando de Interestelar, dirigido por Christopher Nolan. E ele interpreta o Tom, o filho do personagem principal, que é interpretado pelo Matthew McConaughey. E esse filme conta a história então do Cooper, que é o Matthew McConaughey, que faz uma viagem para o espaço em busca de um planeta que possa abrigar a população da Terra, sendo que os recursos da Terra já estão escassos. E foi realmente uma pontinha, porque esse filme mostra mais de um momento desse personagem Tom, e ele faz apenas o momento onde o Tom é adolescente. Interessante é que quando ele participou desse filme, ele conta que ele assistiu pelo menos 12 vezes em IMAX, além de assistir a pré-estreia junto ali com o elenco maravilhoso do filme, que entre outros trazia Anne Hathaway, o Matthew McConaughey, também o Michael Caine. E uma das coisas que aconteceu foi que, ao assistir o filme na pré-estreia, assim que o filme termina, ele disse que chorou. E ele chorou não porque se emocionou com o filme, ele chorou porque ele viu que a participação dele realmente foi muito menor do que aquilo que imaginava, né? Ai, coitadinho! E aí vieram mais algumas pontinhas em alguns filmes, e em 2015 ele ganhou então um papel principal num filme que até não foi muito comercializado, não foi muito falado. Eu realmente só fui conhecer esse filme quando fui fazer a pesquisa sobre ele, e o filme se chama One and Two. E esse filme é a história de dois irmãos que vivem em um local isolado, cercado por uma floresta, vive só a família ali, e eles têm um pai que é muito rígido. Eles tentam, de alguma forma, eles querem viver fora desse lugar, eles querem meio que se livrar ali daquela rigidez do pai, e eles encontram uma forma sobrenatural de escapar dessa situação. Pelo que eu vi no trailer desse filme, parece ser muito interessante, mas como eu não encontrei esse filme disponível, então eu não tenho muito a acrescentar. Em 2016, ele despertou a atenção ao interpretar o adolescente Billy no filme Miss Stevens. Esse filme é sobre uma professora de inglês que vira ali uma espécie de tutora de 3 alunos adolescentes que precisam viajar para se apresentar numa competição de teatro. E ela então fica encarregada deles. E é um filme também que eu não posso deixar de chamar a atenção para a atriz principal, que é a atriz Lily Rabe, muito conhecida pela sua participação na série aclamada The Horror American Story. American Horror Story. E aí vem o ano de 2017, que foi, acredito, o ano que deu o impulso que o Timothée Chalamet precisava, e na verdade esse impulso vem realmente pelo seu enorme talento. O filme
Me Chame Pelo Seu Nome, filme dirigido por Luca Guadagnino e olha, é um filme especialíssimo, um filme maravilhoso mesmo. E nessa história ele interpreta o adolescente Hélio, que passa um verão na casa dos seus pais, numa cidade do litoral da Itália. O que era para ser apenas um período de férias acaba se tornando um momento de grandes descobertas para Hélio, quando o acadêmico Oliver chega para ajudar nas pesquisas de seu pai. Então ele fica um período hospedado na casa. Aliás, o Oliver é interpretado pelo ator Armie Hammer e o Hélio acaba tendo um romance com o Oliver. E vejam como a interpretação do Chalamet foi tão profunda, foi tão importante, que é claro, ele chamou a atenção dos membros da Academia de Ciências Cinematográficas e foi indicado ao Oscar de Melhor Ator para 2018, e ele concorreu com grandes nomes como Denzel Washington, Daniel Kaluuya, Daniel Day-Lewis e também o Gary Oldman, que foi o vencedor nessa ocasião. Ainda em 2017 ele está no filme Hot Summer Nights, onde ele também é um filme que se passa no verão, ele vai passar um verão numa praia, só que dessa vez nos Estados Unidos, e é um filme onde ele se envolve ali com drogas, tráfico de drogas. É um filme que não fez muito sucesso, e como todos os atores, a gente sabe que sempre tem aqueles momentos onde eles participam de filmes que ninguém fica sabendo. E parece que 2017 foi realmente um ano de muitas flores para o Timothée Chalamet, porque ele está ao lado de Saoirse Ronan no filme Lady Bird. Aliás, esse filme é tão lindo, tão maravilhoso. É uma história muito legal sobre uma adolescente que está se formando no colegial, então ela quer ir para a universidade, para uma outra cidade, e mostra os dramas dessa adolescente, as pessoas que ela conhece, os amores, seu primeiro amor, e o Timothée Chalamet então faz ali um personagem que tem uma importância muito grande para o desenvolvimento dessa história e da personagem Christine, que é interpretada pela Saoirse Ronan. Esse filme concorreu ao Oscar de Melhor Atriz e também ao Oscar de Melhor Filme em 2018. Então é um filme que vale a pena e que também trouxe mais um louro para a carreira do Timothée Chalamet. Em 2018 ele está ao lado de Steve Carell no filme Beautiful Boy. Esse filme conta a história de Nick Sheffer, que é um adolescente viciado em metanfetaminas. E o que é interessante desse filme é que ele é uma história real, ele foi baseado no livro Querido Menino, que foi escrito por David Sheff, que é o pai do Nick Sheff, e também pelo próprio Nick Sheff, contando essa história e a convivência entre pai e filho, os enfrentamentos da família em relação a esse vício. Aliás, esse filme tem uma interpretação não só incrível do Timothée Chalamet, como também uma interpretação absurda do Steve Carell. É um filme que vale muito a pena assistir. Em 2019 foi a vez de Um Dia de Chuva em Nova York. E nesse filme ele está sob a direção de Woody Allen e também atuando ao lado de Elle Fanning. Para quem não sabe, Elle Fanning é a irmã da linda, maravilhosa, querida, super Dakota Fanning. Então a gente já sabe que é um talento que vale muito a pena prestigiar. O filme conta a história de um casal que planeja uma viagem romântica para Nova York e chegando lá, nada de planejado, né? Porque a gente planeja e nem tudo sempre acontece como se planeja. E claro, acontece uma série de encontros e desencontros, e como todos os filmes dirigidos pelo Woody Allen, aqueles dramas pessoais, aqueles diálogos também muito profundos e muito bem trabalhados, a gente pode apreciar nesse filme, que são características desse diretor. Mas tem polêmica! Timothée Chalamet, ao participar desse filme, um pouco depois deu algumas entrevistas onde ele se disse arrependidíssimo de ter trabalhado com Woody Allen. Inclusive, ele doou o seu salário para 3 instituições de caridade. Isso porque Woody Allen foi acusado de ter abusado de sua filha adotiva quando ela tinha 7 anos.
E então essa polêmica foi criada e o próprio Woody Allen, na sua autobiografia, ele diz que Chalamet deu essa declaração muito mais para se autopromover do que necessariamente fosse o pensamento dele. Isso porque tinha ali uma campanha para o Oscar na época, então ele quis se fortalecer, né, segundo o Woody Allen, em relação a essa declaração. Cada um com a sua razão. E chega a vez de O Rei, um filme produzido pela Netflix, onde o Timothée interpreta Hal, que é o filho do rei da Inglaterra, Henrique IV, e ele se vê obrigado a assumir o trono após a morte de seu pai, se tornando então Henrique V. E ele assume esse cargo exatamente no momento em que está acontecendo a Guerra dos 100 Anos contra a França. Ele atua ao lado de Robert Pattinson e também de Joel Edgerton. É um filme ótimo que está na Netflix, a gente assistiu, ele está muito bem nesse filme. É o que se espera de um ator já indicado ao Oscar, né? Já é um momento onde ele já está muito mais seguro daquilo que ele está fazendo. E chegamos a 2021 e o tão aguardado Duna, filme dirigido por Denis Villeneuve. E aí ele tá trabalhando com um elenco absurdo. Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Javier Bardem, Zendaya, Oscar Isaac. É um filme realmente grandiosíssimo, foi muito aguardado. Chalamet é Paul Atreides, filho do Duque Leto Atreides, que precisa viajar para o planeta Arrakis, também conhecido como Duna, para garantir a sobrevivência do seu povo. Existe uma profecia, então ele vai para lá para cumprir essa profecia e algo que nem ele imagina. É um filme grandioso, baseado numa série de livros escrita por Frank Herbert. E também esse filme, ele já tem uma versão em 1984, que também é uma versão, é um clássico que foi dirigido por David Lynch. Então, claro, Duna é mais um daqueles filmes que deu uma enorme visibilidade ao Timothée Chalamet. E em 2021 tem um momento gracinha. Sabe o que é um momento gracinha? É um comercial que ele fez para o Super Bowl, um comercial da Cadillac. E esse comercial, ele está ali atuando junto com a Winona Ryder. O que eles fizeram? Um personagem chamado Edgar Mãos de Tesoura. Então ele está caracterizado como Edward Mãos de Tesoura. E ele está muito fofo, a Winona Ryder também muito fofo. Foi um momento muito especial e que dá aquela alegria para os fãs. Além do filme O Onca, que está chegando agora no final desse ano, ainda tem um segundo filme, Duna, onde o Timothée Chalamet já está escalado e interpreta o mesmo personagem. Para quem não conhece muito o trabalho desse ator, nós temos aí essas dicas desses filmes que nós vamos deixar aqui na descrição. Além disso, tem uma curiosidade, ele faz muito sucesso aí nos tapetes vermelhos, quando tem alguma pré-estreia, enfim. Ele tem figurinos muito diferentes, ele usa umas roupas muito legais, e o interessante é que ele não tem alguém para escolher esses figurinos. Na verdade, esses figurinos são escolhidos por ele mesmo. Então esse menino mostra que tem um enorme bom gosto. E por essas e outras que nós amamos Timothée Chalamet. Queridíssimo. Esse foi o nosso vídeo de hoje aqui no Clube do Filme. Esperamos que vocês tenham gostado. E já se inscreveu no canal? Ainda não? Como não? Tem que se inscrever e também curtir o nosso vídeo e compartilhar se você gosta do nosso conteúdo. Nós agradecemos de coração para você que já é inscrito. Muito obrigada. E até o nosso próximo vídeo. Até. Um grande beijo. Tchau!